Você sabia que existe um conhecimento antigo tão poderoso que moldou toda a tradição esotérica do Ocidente? Este é um mistério que transcende o tempo, permanecendo oculto até os dias atuais. Hoje vamos falar sobre uma figura enigmática e misteriosa. Seu nome guarda um segredo oculto, e seus ensinamentos são poderosas chaves para expandir seu conceito sobre a realidade. Mas fique atento, pois os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Esta é uma famosa frase atribuída a um grande sábio, Hermes Trismegisto, considerado o pai do hermetismo. Os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto influenciaram pensadores ao longo da história, desde alquimistas medievais até grandes cientistas como Isaac Newton. Mas que segredos envolvem esta figura tão enigmática? É isso que vamos descobrir agora. Se este mistério despertou sua curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sem demora, acenda a sua lamparina e embarque conosco pelo desconhecido. Você sabia que a palavra Trismegisto não é apenas uma parte do nome de Hermes? Na verdade, ela é um título de honra que significa o 3 vezes grande. Hermes recebeu este título porque afirmavam que ele tinha o completo domínio sobre as ciências ocultas como alquimia, astrologia e magia. Seus ensinamentos estão contidos em textos clássicos, como o Corpus Hermeticum, o Diálogo Asclépio e a enigmática Tábua de Esmeralda. Neles, encontram-se profundas reflexões filosóficas e espirituais sobre a natureza da realidade, os segredos da transformação espiritual, a relação entre o macrocosmo e o microcosmo, e os princípios fundamentais da alquimia e da magia. Os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto são tão complexos que inevitavelmente nos levam à seguinte questão: como alguém pode ter acumulado tanto conhecimento em um período normal de existência humana? O mistério por trás dessa pergunta já é profundo, mas o verdadeiro segredo é o que estamos prestes a revelar agora. Realmente, Hermes Trismegisto não poderia ter adquirido tanto saber em uma única existência, mas o motivo não é o que você provavelmente está pensando agora. Hermes não adquiriu este conhecimento em uma vida, porque de fato, ele nunca existiu. Mas como alguém que nunca existiu pode ter influenciado tanto as tradições de sua época? Se não foi Hermes, quem escreveu estes ensinamentos repletos de sabedoria milenar? Este é um mistério que permanece até os dias atuais. Os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto começaram a ser compilados entre os séculos 2 e 3 d.C., durante o período helenístico. Acredita-se que estes textos são o resultado da fusão de várias tradições culturais e religiosas, principalmente da Grécia e do Egito. O sincretismo religioso característico da época levou à combinação de deuses e mitos de diferentes culturas, criando figuras híbridas que representavam a união de saberes e práticas. Para os egípcios, Thoth era o deus da sabedoria, da escrita, da magia, das ciências e da justiça. Ele era considerado o inventor da escrita hieroglífica e o registrador dos feitos dos deuses, sendo o deus da lua, do conhecimento oculto e das artes mágicas. Thoth também desempenhava o papel de mediador entre os deuses e os humanos, sendo essencial para a manutenção da ordem cósmica. Para os gregos, Hermes era o deus da comunicação, do comércio, dos viajantes e também da magia. Ele era o mensageiro dos deuses, responsável por intermediar a comunicação entre o mundo dos deuses e o dos mortais. Hermes era associado à eloquência, à astúcia e à sabedoria prática, sendo o deus das artes mágicas e da astrologia. Ambos simbolizavam a sabedoria esotérica, a comunicação entre os mundos divino e humano, a escrita e a magia. Eles compartilhavam a função de mediadores espirituais, conectando as esferas celestial e terrena, além de serem símbolos de conhecimento oculto e poderosos mestres das artes místicas. Hermes Trismegisto representa a união do saber grego e egípcio, sendo visto como o mestre universal da sabedoria esotérica, alquimia, astrologia e filosofia oculta. Ele encarna os atributos de ambos os deuses, a sabedoria e o conhecimento profundo de Thoth, com a comunicação e a magia prática de Hermes,
formando uma figura que transcende as tradições culturais, tornando-se um símbolo de sabedoria universal. Dito isso, é inevitável concluir que se Hermes não escreveu os textos, quem foi que os escreveu? Os estudiosos acreditam que os textos herméticos foram escritos por diversos autores anônimos durante o período helenístico. Estes autores foram sábios, pesquisadores e pensadores que provavelmente eram integrantes das escolas de tradições esotéricas da época. Não é possível afirmar a origem exata destes pensadores. Portanto, este é um mistério que ficará guardado nas entrelinhas do tempo. Os textos herméticos, especialmente os encontrados no Corpus Hermeticum, abordam uma vasta gama de ensinamentos espirituais, filosóficos e esotéricos. Eles apresentam um sistema de sabedoria universal que integra filosofia, magia, alquimia, astrologia e teologia, com um foco central na busca pelo autoconhecimento, pela conexão com o divino e pela transformação espiritual. Alguns dos principais temas e afirmações dos textos herméticos incluem: o todo é mente, o universo é mental. Esta lei afirma que o universo e tudo o que nele existe é uma criação da mente universal, que é o todo. Tudo o que vemos e experimentamos no mundo físico tem sua origem no plano mental, e a realidade é, em última instância, uma manifestação mental. O poder da mente humana também é capaz de moldar a realidade, e ao compreender a natureza mental do universo, podemos influenciar nossa vida e nosso ambiente. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Este princípio descreve a relação entre os diferentes planos da existência, como o físico, o mental e o espiritual. Se depois de assistir este vídeo você quiser saber mais sobre os diferentes planos de existência, nós temos um vídeo especial sobre este assunto. Basta clicar no link que aparece acima. Seguindo com nosso conteúdo, a realidade se reflete em diferentes níveis, e ao estudar um plano, podemos compreender os outros. O microcosmo, o ser humano, reflete o macrocosmo, o universo, e ao compreender as leis de um nível, podemos aplicar esse conhecimento a outros. Essa lei nos ensina que tudo está interconectado. Nada está parado. Tudo se move e vibra. Esta lei afirma que tudo no universo está em constante movimento e vibração. Não existe matéria ou energia fixa. Tudo está em um estado de fluxo contínuo. Cada coisa possui sua própria frequência vibratória. Ao entender essa lei, podemos aprender a mudar nossas próprias vibrações e, assim, alterar nossa realidade e atrair energias que estejam em sintonia com o que desejamos. Tudo é dual. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. Tudo no universo tem opostos ou polaridades. A luz e a escuridão, o quente e o frio, o bem e o mal, são exemplos de opostos, mas que, na realidade, são aspectos da mesma coisa. Os opostos existem como pontos diferentes em um espectro contínuo, e podemos transitar entre eles, alterando nossa percepção e experiência. Esta lei nos ensina a entender e a equilibrar as polaridades em nossa vida, em vez de vê-las como separadas ou opostas. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. A lei do ritmo descreve a ideia de que tudo no universo segue ciclos e padrões rítmicos, como as marés do oceano. Nada permanece constante o tempo todo. Há períodos de ascensão e queda, de avanço e retrocesso. Isso se aplica tanto a eventos naturais quanto a estados emocionais e espirituais. Ao entender os ritmos da vida, podemos aprender a trabalhar com eles e a manter o equilíbrio durante os altos e baixos da existência. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Esta lei afirma que nada acontece por acaso. Cada ação gera uma reação, e todo efeito tem uma causa. O que fazemos, pensamos e sentimos cria efeitos que se manifestam em nossas vidas, seja de forma imediata ou em algum momento no futuro. Ao compreender esta lei, podemos ser mais conscientes de nossas escolhas e suas consequências, agindo com intenção para criar os resultados desejados. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O princípio do gênero
não se refere apenas ao sexo biológico, mas à presença de qualidades masculinas, atividade, força, razão, e femininas, receptividade, nutrição, intuição em todas as coisas. O universo, as pessoas e até as ideias possuem esses dois aspectos. Essas 7 leis formam a base do pensamento hermético, que busca revelar como o universo funciona em um nível profundo e como os seres humanos podem trabalhar em harmonia com essas leis para alcançar a sabedoria, a paz interior e a transformação espiritual. Se você está interessado em aprender mais sobre o hermetismo, o livro O Kybalion de Os 3 Iniciados pode ser uma excelente porta de entrada para expandir sua compreensão sobre as leis herméticas. O link para o livro está na descrição do vídeo. Ao comprá-lo por meio desse link, você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como este, sem pagar nada a mais por isso. A história por trás do hermetismo é fascinante, rica e cheia de mistérios. E com isso, chegamos ao final do nosso episódio com a certeza de que nossas lamparinas se acenderão mais uma vez em busca de mistérios profundos do universo. Que a paz profunda e a sabedoria eterna continuem guiando seus passos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.